Olá, olá, bem-vindo novamente ao nosso canal. E a gente segue aqui na nossa luta, batalha diária, né? Iniciamos aqui o nosso plano de leitura anual da Bíblia e iremos prosseguir até a última página. Então, você que está chegando aqui no canal, se inscreva para você não perder nenhum capítulo dessa saga. Você pode também estar comentando, curtindo, que isso nos ajuda demais a estar difundindo a palavra do Senhor. Eu sou muito grato por você ter vindo até aqui conosco, beleza? Então não vou me estender muito aqui, já vamos partir para o plano de leitura. E hoje nós vamos iniciar já Gênesis capítulo 17. Então você pode acompanhar com a gente aqui. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você. Darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, mas sim Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações e reis, e procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você, a sua descendência, no decurso de suas gerações. Aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus de sua descendência. Darei a você, a sua descendência, a terra onde você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Deus disse ainda a Abraão: Guarda a minha presença, você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a aliança de vocês, guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne no prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos os sexos masculinos, suas gerações, devem ser circuncidados. Também o escravo nascido na casa e o comprado de qualquer estrangeiro, que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês, e será aliança perpétua. O incircunciso, que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio, deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Deus disse a Abraão: A Sarai, sua mulher, você não mais chamarás de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: Pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse para Deus: Quem dera que Ismael vivesse sobre a tua bênção. Deus lhe respondeu: Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez. Vou abençoá-lo, farei com que seja fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho de Sara, que Sara dará à luz para você, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Quando acabou de falar com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho, Ismael, e todos os escravos nascidos em casa, e todos que ele tinha comprado com seu dinheiro, todos do sexo masculino em sua casa, e os circuncidou a carne do prepúcio, cada um como Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha
99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando foi circuncidado na carne do prepúcio. Abraão, seu filho Ismael, foram circuncidados no mesmo dia, e também foram circuncidados todos os homens da sua casa, tanto escravos nascidos nela, como comprados de estrangeiros. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manré, onde ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam ali, em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles e prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante dos seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com seu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lave os pés, descanse debaixo dessa árvore. Trarei um pouco de comida para que se refaçam as forças, visto que chegaram até esse servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam: Faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: Amassa depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom, e o entregou ao empregado que lhe se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada, leite e o novilho que tinha mandado preparar e pôs tudo diante deles, e permaneceu em pé junto a eles debaixo da árvore. E eles comeram e lhe perguntaram: Onde está Sara, sua mulher? Ele respondeu: Está aí na tenda. Um deles disse: Certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara já havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu-se no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: Depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu, dizendo: Será que na verdade darei à luz a um filho sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: Eu não ri. Ele, porém, disse: Não é verdade. É certo que você riu. Quando aqueles homens se levantaram dali e olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar, o Senhor disse: Será que eu devo esconder Abraão do que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa, depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: O clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se nesse caso, e se esse não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se, Abraão perguntou: Será que vai destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que ali se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, será que o juiz de toda a nação, de toda a terra, não faria justiça? Então o Senhor disse: Se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Então Abraão continuou: Eis que me atrevi a falar, Senhor. Eu que sou pó e cinza. Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Deus respondeu: Não o destruirei, se eu encontrar ali 45. Abraão disse: Se por acaso houver ali apenas 40? Deus respondeu: Não farei por amor aos 40.
Abraão insistiu: Não sei ele, Senhor. Se eu continuar a falar, se houver ali apenas 30. O Senhor respondeu: Não o farei se eu encontrar ali 30. Abraão continuou: Eis que me atrevi a falar, Senhor. Se por acaso houver apenas ali 20. O Senhor respondeu: Não a destruirei por amor aos 20. Finalmente o Abraão disse: Não sei ele, Senhor. Se lhe falo mais esta vez. E se por acaso ali houver apenas 10? O Senhor respondeu: Não a destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava antes. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade quando viu os anjos. Levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse: Por favor, meus senhores, venham à minha casa, venham à casa desse servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés e levantar-se de madrugada e seguir o caminho. Mas eles responderam: Não passaremos a noite. Não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram Ló e disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em sua casa? Traga-os aqui fora para que abusemos deles. Então Ló foi à porta e fechou-lhes atrás de si e disse-lhes: Meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olha aqui, tenho 2 filhas virgens. Vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem. Porém, não faça nada com esses homens, porque se acham sob proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Sai daí. E acrescentaram: Ele é estrangeiro, veio morar entre nós. Pretende ser juiz em tudo? Vamos fazer com ele, com você, pior do que com eles. E atiraram-se contra Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Porém os homens estenderam a mão e puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então os homens disseram a Ló: Você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filho, filhos, filhas, tudo quanto você tem na cidade, faça-o sair daqui, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado e chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com seus genros, que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levante-se e saia deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: Levante-se, pegue sua mulher, as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens pegaram pela mão a ele, sua mulher e suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram para fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse: Corra para sair daqui com vida. Não olhe para trás, nem, nem pare em toda a campina. Fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse: Assim não, meu senhor. Eis que o teu servo encontrou favor diante dos seus olhos, e engrandecesse a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vai me alcançar e eu morra. Eis que aqui perto uma cidadezinha, eis que aqui perto uma cidadezinha para a qual eu possa fugir. Ela é bem pequena. Permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? Ela poderia salvar a minha vida. O anjo respondeu: Quanto isso, quanto a, quanto a isso, estou de acordo para não destruir a cidade que você acaba de falar. Vá depressa, refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não tiver chego lá. Por isso, a cidade recebeu o nome de Zoar. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada
e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como se fosse fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades que Ló tinha morado. Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna e com ele suas duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a nossa descendência de nosso pai. Naquela noite deram de beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: Ontem deitei-me com meu pai. Vamos embebedá-lo também essa noite, e entre e deite-se com ele, para que preservamos a descendência de nosso pai. De novo, naquela noite, deram de beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, e nem quando ela levantou. Assim, as duas filhas de Ló ficaram grávidas do seu próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. A mais velha também deu à luz um filho e deu o nome de Ben-Amim. Esse é o pai dos Amonitas até os dias de hoje. Então, querido, encerramos aqui mais um dia de leitura. Amanhã nós retornaremos e iremos ler mais 3 capítulos. E em 12 meses estaremos lendo a Bíblia toda. Espero ter você como companhia. Que Deus te abençoe. Curta, inscreva-se no canal, compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas. E mais uma vez, muito obrigado por você ter estado até aqui com a gente. Até mais. Tchau, tchau. Fique com Deus.